Bom dia, meus caros, sejam bem-vindos aqui. Vamos começar a falar hoje um pouquinho a respeito da sociedade, da política no Egito Antigo, da Constituição, muito mais de uma cultura oriental do que uma cultura ocidental. Vamos trabalhar aqui com o conceito de modelo de produção asiático. Peço a vocês que separem aí no cantinho um lápis, um caderno para poder fazer as anotações de vocês e anotem as dúvidas e os questionamentos para a gente conversar depois a respeito do assunto, correto? A história do Egito ela se enquadra na história do que nós chamamos das sociedades hidráulicas, daquelas sociedades que se desenvolveram na região oriental há mais de 5.000 anos atrás. São os primeiros povos que vão se estabelecer e vão estabelecer uma vida sedentária naquela região. E aí a gente vai ter as sociedades na Mesopotâmia, na região onde hoje é o atual Iraque, as quais a gente não vai estudar. O Império Persa, os hebreus que vão se desenvolver naquela região, muitos em cima de uma vida nômade. E a sociedade egípcia, que é bom que se diga desde o início, que se desenvolveu no continente africano. E que marca o início da história, de uma história administrativa, de uma história relacionada à ideia de formação de um Estado, de uma sociedade mais organizada, e que acabou tendo interferências no que nós somos hoje, sobretudo na forma da gente pensar e organizar o nosso Estado. Correto? Mas a história do Egito ela influencia muito mais a história oriental, a história dos estados orientais, onde a gente tem ainda hoje estruturas de poder que são estruturas teocráticas e que se aproximam um pouco daquilo que a gente vai trabalhar e daquilo que a gente vai ver nessa aula e provavelmente na outra. Então, a história do Egito está relacionada àquilo que nós chamamos de primeira revolução agrícola da história. Essa primeira revolução agrícola ela ocorreu há mais de 8.000 anos atrás. A gente está então no ano de 2000, a gente está falando aí justamente por volta do ano, entre o ano de 5.000 e o ano de 4.000 a.C. E ela está relacionada ao processo de sedentarização das primeiras sociedades ali na região mais oriental e próxima à Península Arábica, ao norte e no norte da África. Antes disso, a gente tinha muitas civilizações que se desenvolviam de maneira nômade. Isso significa que essas sociedades, as pessoas viviam mudando de um lugar para o outro, à procura de alimento, à procura de proteção. E a partir dessa revolução agrícola, a gente começa a perceber um processo de sedentarização desses povos. Esses povos começam a se estabelecer moradia fixa em determinadas regiões. E por isso a importância dos rios para se estabelecer essa moradia fixa, para esse processo de sedentarização. E aí, na região da Mesopotâmia, a gente vai ter a importância dos rios Tigre e do rio Eufrates, que permitiram ali o estabelecimento de povos como sumérios, acádios e os íxios, uma série de outros povos que se estabelecem naquela região, onde hoje é o atual Iraque. Já no Egito, na região mais ao norte e ao mesmo tempo próximo à Península Arábica, do continente africano ali, a gente vai ter a importância do rio Nilo para o estabelecimento de uma civilização e para a sedentarização de um povo nessa região. Ao mesmo tempo em que a primeira revolução agrícola está relacionada a esse processo de sedentarização, de fixação dos povos em uma região, essa primeira revolução agrícola está relacionada também a uma maior complexidade das técnicas utilizadas para as atividades agrícolas e para também a pecuária. Ou seja, a gente já vai ter um desenvolvimento de uma técnica para a plantação e de técnicas relacionadas à criação de animais. E aí, no que tange a questão da prática da agricultura, a gente vai ter desenvolvimento de equipamentos melhores, enxadas, pás, que permitiam um cultivo
mais fácil desse território, e vai ter também o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à construção dos canais de irrigação. E aí, construção de diques, para quem não sabe, diques são espécies de barragens para poder represar a água, canalização de rios, o que vai permitir a irrigação dessa plantação e o consequente cultivo de alimentos e estabelecimento de moradia fixa por parte dessas populações. Há também, em meio a esse processo da primeira revolução agrícola, uma maior especialização do trabalho. A gente começa a perceber que vai haver uma divisão do trabalho. Vai haver pessoas dedicadas à produção agrícola, à produção de alimentos, pessoas que vão se dedicar à criação de animais, pessoas que vão se dedicar ao exército, pessoas que vão se dedicar à administração do Estado. A gente vai ter a figura dos artesãos, que vai ser uma figura muito importante, a figura dos comerciantes. Então a gente começa a perceber que as pessoas deixam de fazer todo o trabalho e a gente passa a ter pessoas especializadas na execução de determinadas atividades, o que já pressupõe a existência de uma sociedade um pouco mais organizada e um pouco mais hierarquizada, correto? Como consequência dessa primeira revolução agrícola e dessas transformações que a gente começa a perceber por volta do ano de 5000 a.C., a gente vai ter um relativo aumento demográfico. É bom que vocês gravem essa palavrinha, demografia. Demos é o mesmo que povo, e grafia vem da ideia de escrever, de gráfico. Então, se eu junto grafia com demos, se eu junto esse registro, essa ideia de escrever que vem de grafia, com o povo, que é a ideia de demos, eu tenho a ideia dos registros do povo. Então, sempre quando eu vou falar de demografia, eu estou falando disso, de algo relacionado à população, ao povoamento de um determinado local. Então, a consequência da revolução agrícola, uma das consequências imediatas é o aumento demográfico, o aumento da quantidade de pessoas que vai habitar essas regiões. Em função da oferta de alimento, que já atrai por si só pessoas que estivessem em uma situação de nomadismo, mas também em função da melhor oferta desses alimentos que permite essas pessoas viverem mais. Então a gente tem o aumento das taxas de natalidade, as pessoas nascem mais crianças em função de uma melhor alimentação e uma diminuição da taxa de mortalidade. Isso significa que as pessoas passam a viver mais porque estavam se alimentando melhor. Então essa primeira revolução agrícola, ela permitiu o estabelecimento de pessoas ao redor, sobretudo, de grandes rios. No que tange ao Egito, só localizando para vocês, deixa eu ver se tem um mapinha aqui para a gente localizar o Egito. Eu acho que eu fui burro ao ponto de não colocar nenhum mapa nessa apresentação. Mas o Egito está localizado aqui, basicamente, no norte do continente africano, correto? Aqui do lado eu tenho a Península Arábica, aqui em cima eu tenho o Mar Mediterrâneo e aqui eu tenho o famoso Mar Vermelho. Toda essa parte aqui, ó, que vocês podem ver, é uma parte que já pertence ao continente africano. Então o Egito está na África. Estudando o Egito, a gente está estudando já parte de uma civilização existente dentro do continente africano. É clássico a gente abrir o livro de história e se dar de cara com essa frase do Heródoto. Heródoto era um filósofo grego que visitava muito a região do Egito, que circulava muito pela região do Egito. Repare que aqui a gente tem o rio Nilo, estão vendo onde está a setinha? A Grécia fica aqui um pouco para cima, no Mar Mediterrâneo. Então Heródoto viajava e circulava pelo Nilo, e Heródoto ele vai atribuir a água ele vai dizer que a água ela é um importante fator gerador de vida e gerador de todas as coisas. Aquilo que para eles seria um arquê, que permite essa constante vivência, sobrevivência e modificação. E Heródoto vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, e essa frase do Heródoto acabou pegando entre os historiadores. O que ele quer dizer ao se referir, ao afirmar que o Egito é uma dádiva do Nilo? Ele quer dizer que o Egito só existe
porque existe primeiro o rio Nilo. Então, o Egito e toda a civilização egípcia, a civilização, o Estado, tudo aquilo que surge dentro do Egito, que a gente vai ter conhecimento, para o Heródoto, só teria existido porque o Nilo existiu. Só teria existido porque o Nilo permitiu que existisse. E o que ele, destrinchando essa frase do Heródoto, a gente precisa entender que o Nilo fornecia para essas sociedades que se estabelecem à margem da sua existência. Isso aqui, a região do Egito é por si uma região de solo arenoso e uma região de clima desértico. Isso significa que ali o solo não seria propício para a atividade agrícola e nem para a pecuária, uma vez que não havia fertilidade nesse solo, é um solo arenoso, e o clima, por ser muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, impediria o desenvolvimento de atividades agrícolas e também da pecuária. Essas sociedades que existiram à margem do rio Nilo utilizaram o rio e as águas do rio para a prática da agricultura. Por que eu digo o rio e as águas do rio? Porque o rio Nilo ele tinha uma peculiaridade que durante os períodos de seca ele corria normalmente o seu curso, mas durante os períodos de cheia esse rio enchia e inundava suas margens. Repare que eu tenho uma longa faixa verde aqui ao redor do rio Nilo nesse mapa. Então esse rio, ao inundar as suas margens, ele acabava depositando nas margens desse rio uma terra muito fértil, que é o que nós chamamos de humus, e alguns livros colocam também com a ideia de limo. Era uma terra barrenta, que ao mesmo tempo tinha muitos sedimentos, muitos restos de vegetais, restos de animais. Então era uma terra, na sua essência, fértil. E quando esse rio voltava ao seu curso normal, essa terra fértil ficava às margens desse rio. E essas sociedades que ali se estabeleceram utilizaram justamente essa terra fértil às margens do rio e a água do rio para poder praticar a agricultura e a pecuária. E é nesse sentido que o Heródoto vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, porque as águas do Nilo e o próprio Nilo que geraram as condições necessárias para a expansão da agricultura e do pastoreio e também para a fundação das primeiras aldeias. Isso é o que a gente chama de uma agricultura de regadio, é uma agricultura de irrigação, é uma agricultura que surge dessa prática de recolher a água no rio para poder aguar, para poder cultivar as plantas ali ao seu redor. Só que a gente precisa problematizar um pouquinho essa frase do Heródoto. Olha, o Heródoto disse isso no século V a.C. A gente está falando aqui em 450 antes de Cristo. Então a gente está falando de um período deveras longínquo da nossa realidade de hoje. E essa frase do Heródoto, ela acaba anulando a importância dos indivíduos que viviam dentro do Egito nessa época. Ela acaba anulando a capacidade desses egípcios de praticar a agricultura. Alguns historiadores têm afirmado que o Egito não é só uma dádiva do Nilo. O Egito é também o resultado da capacidade humana de utilizar a água do rio Nilo a seu favor. Por quê? Muitas das vezes não, foi uma prática muito comum no Egito a construção de canais de irrigação. Isso significa que o homem teve a capacidade de construir diques, construir barragens e construir canais para poder levar essa água do rio Nilo a distâncias um pouco mais longínquas. E ao levar essa água do rio Nilo a distâncias mais longínquas, permitiu então a ampliação da prática da agricultura e do pastoreio.
E, além disso, a civilização egípcia, que desperta tanta atenção na gente, a construção das obras, a construção dos monumentos egípcios, só foram capazes justamente por conta da capacidade desses egípcios de desenvolver a engenharia, de desenvolver a arquitetura e de trabalhar com cálculos, trabalhar com números, para poder construir as suas obras, para poder construir essas grandes pirâmides, esses grandes palácios que a gente percebe dentro do Egito. Então, para esses historiadores, o Egito não é só uma dádiva do Nilo, ele é também resultado de uma construção humana, é também resultado da capacidade humana de pensar, de refletir e de construir. Os primeiros registros da presença de grupos humanos no vale do rio Nilo datam de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, como a gente vinha falando. Então, datam justamente dessa revolução agrícola, do estabelecimento dessas populações da margem desse rio, de modo sedentário, para a prática da agricultura e do pastoreio, formando, assim, inúmeras aldeias, que no Egito eram chamadas de nomos. Os nomos no Egito, os nomos no Egito nada mais eram do que essas aldeias. Essas aldeias, elas se agrupavam entre si, muitas das vezes, para poder fazer a defesa do seu território, dando origem, então, a nomos um pouco maiores. Então você tinha uma pequena aldeia que se juntava com outra aldeia para evitar a invasão de um outro povo. Por quê? Como essa era uma área onde a prática da agricultura era viável, era uma área que era disputada por outros povos. Então, se ela era disputada por outros povos, essas aldeias que ali estabeleciam precisavam se defender para evitar uma possível invasão de fora. E aí elas se uniam formando grandes nomos, grandes comunidades, então, que possuíam autonomia política. Aqui vai estar a base do que lá na frente a gente vai chamar de cidade-estado. Uma pequena agrupamento de pessoas que tem o seu próprio governo, a sua própria forma de organização. Mas aqui dentro do Egito, a gente vai chamar de nomos, correto? No Egito, por volta do ano de 5.000 a.C., estima-se que a gente tinha cerca de 42 nomos. Esses 42 nomos eram divididos em duas áreas. 20 nomos no Baixo Egito, e aqui, por incrível que pareça, o Baixo Egito é o que está para cima, é aqui, né, é justamente nessa região para cima dessa estrelinha, e o Alto Egito é o que está para baixo. O que determina o Alto e o Baixo Egito? Foi justamente a questão a questão geográfica estabelecida por esses primeiros povos que ali estabeleciam. A gente olha o mapa, que o mapa ele é uma convenção, mas as pessoas vendo de lá o Baixo Egito, que aqui para cima, que aqui para a gente está por cima, ele estaria em uma posição geográfica um pouco abaixo do Alto Egito. Então, no Baixo Egito teriam-se 20 nomos e no Alto Egito 22 nomos. A união desses nomos, a unificação desses nomos, repare que aqui a gente já tem a divisão nesse mapinha, olha, Alto Egito e Baixo Egito. O processo de agrupamento desses nomos, de união desses nomos, acabou gerando dois grandes impérios. Esses nomos eles foram se unindo justamente em busca da defesa. Esses dois grupos de nomos, o do Alto e do Baixo Egito, se uniram formando dois impérios. O Império do Baixo Egito e o Império do Alto Egito, ou Reino do Alto Egito e Reino do Baixo Egito. Sendo que o Reino do Alto Egito tinha capital na cidade de Tebas, correto? Esses dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito, só se uniram, só foram unificados no ano de 3.200 a.C. No ano de 3.200 a.C., um faraó, um rei do Alto Egito, chamado Mené, essa figura que está aqui do lado é uma máscara mortuária do rei Mené, é
máscara feita com base no que seria o rosto do rei Mené. Esse rei Mené, ele era faraó, ele era rei do Alto Egito e invadiu o Baixo Egito, teve uma guerra, teve um longo processo de conflito, e o rei Mené, junto com o seu exército, acabou conquistando o Baixo Egito, unificando essas duas regiões. Então tudo isso aqui acabou se tornando um grande império, o Império Egípcio, e o rei Mené se tornou o primeiro grande imperador do Egito unificado, sendo considerado então o primeiro faraó da história egípcia e dando origem à primeira dinastia. E aqui a gente tem duas diferenças fundamentais: a ideia do rei, do monarca, que no Egito vai ser chamado de faraó, e a ideia de dinastia. Quando eu falo de rei, eu estou falando do indivíduo, daquele que está à frente. Então o faraó, ele é o rei, ele é um indivíduo. Quando eu falo de dinastia, eu estou falando da família desse rei. Quando um rei assume, um rei morre e o filho dele assume, a gente não está falando de uma troca de dinastia, porque o poder ficou dentro da mesma família. A gente só vai ter troca de dinastia quando há a substituição da família que está no poder. E a gente tem uma troca de dinastia no poder, correto? Quais que foram as características gerais desse Estado egípcio que se formou sob a administração sob a administração do rei Mené, nesse grande império egípcio? Aqui a gente vai falar basicamente das características. Quando a gente for caracterizar, agora que a gente vai caracterizar esse Egito, a gente vai falar das características daquilo que nós chamamos de modo de produção asiático, que marcou não só a história do Egito, mas que marcou também a história de outros impérios existentes nessa região. A primeira ideia que a gente tem que ter ao falar sobre Egito e ao falar sobre essas sociedades orientais da antiguidade é que não havia a ideia de propriedade privada. Isso significa que ninguém era dono da terra. Eu não tinha um lote de terra, você não tinha um lote de terra, fulano não tinha um lote de terra do meu lado. A terra, a propriedade, ela pertencia ao Estado. E esse Estado, ele era personificado na figura desse rei, desse líder. A figura de Estado e a figura do rei, elas se confundiam. Então, se eu falasse de Estado, eu estava falando ao mesmo tempo de faraó. O faraó, ele é a personificação desse Estado. Então, se não existe propriedade privada, se ninguém é dono da terra e a terra pertence ao Estado e o Estado é o rei, em última instância, todas as terras dentro desse império, elas pertencem a esse faraó. Tudo aquilo ali é propriedade desse faraó. Então, nesse sentido, aquelas pessoas que tinham poder de mando dentro dessas antigas aldeias, desses nomos, passaram a integrar o Império Egípcio e passaram a se submeter à autoridade desse imperador, desse faraó. Só que o faraó, ele não governa sozinho, ele precisa de pessoas que ajudem ele, que o auxiliem nesse processo administrativo. Então ele nomeia governadores para governar esses nomos, essas aldeias. E esses governadores são chamados de nomarcas. Então, se a gente fosse buscar um organograma, a gente teria lá em cima o faraó como essa figura do Estado, ele é o próprio Estado, ele é o império, ele comanda, tudo pertence a ele, tudo é dele. E abaixo dele a gente tem as figuras que são a ele subordinadas e que ajudam ele no processo da administração dessas aldeias, dessas províncias, desses nomos, que são os governadores, também conhecidos como nomarcas nesse Egito antigo. Então essa é a ideia da terra. Não há propriedade privada, tudo pertence ao Estado. Mas há um processo de administração, há uma estrutura administrativa formada por nomarcas que administram as aldeias subordinadas a um imperador. Do ponto de vista da sociedade,
Alguns livros falam na ideia de escravidão generalizada. O que seria escravidão generalizada? Seria a ausência de liberdade. No Egito e em muitas sociedades da Antiguidade Oriental, somente uma pessoa era livre. Que pessoa era essa? O faraó. Então, nessa sociedade egípcia, nesse império egípcio, só o faraó era livre. Abaixo dele, todos os indivíduos eram subordinados à sua pessoa. Eram chamados de escravos? Não. Existe uma parcela mínima dessa sociedade. Eu vou andar aqui um pouquinho, depois eu volto de novo para vocês terem uma ideia dessa pirâmide social. Existe uma parcela mínima da sociedade egípcia que era chamada de escravos. Quem que eram esses escravos egípcios? Prisioneiros de guerra. Repare que eu falei que é uma parcela mínima dessa sociedade. Porque a maior quantidade de pessoas e de trabalhadores eram os que nós chamamos de felás, camponeses. Eram pessoas pobres, livres dentro do Egito. Livres entre aspas, porque eram livres, porque não eram escravos, não pertenciam a outra pessoa, mas também não tinham total liberdade, porque estavam presas, eram subordinadas a esse faraó. Todas essas pessoas que estão aqui, abaixo do faraó, desde os nobres até os escravos, são submissas a esse faraó. Daí que a gente fala da ideia de escravidão generalizada. Mas dentro do Egito, esses homens, desde nobres até os camponeses, ou também chamados de felás, eles não vão ser, nomeadamente na sociedade, chamados de escravos. Os escravos são somente os prisioneiros de guerra, que são uma minoria dentro do Egito e geralmente são utilizados para extração de pedras, para construção, extração de pedras, para mineração, que eram as atividades mais duras, aquelas que ninguém queria fazer dentro dessa sociedade. Então essas são duas características muito importantes dessa sociedade: a ausência da propriedade privada e a escravidão generalizada, tendo em mente que as pessoas que estavam abaixo do faraó não eram livres porque estavam ligadas a ele, mas não eram chamadas de escravos, porque escravo dentro do Egito, escravo mesmo, é aquele indivíduo que era prisioneiro de guerra. Mas quem não era escravo e não era faraó, também não era completamente livre, porque estava submissa a essa autoridade. Na próxima aula, a gente vai continuar falando dessas características, essas características da sociedade egípcia. Vamos falar do despotismo oriental e da formação desse Estado teocrático egípcio. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Aqueles que têm alguma dúvida, eu aguardo vocês lá na salinha do Google Meet para a gente conversar, correto? Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter nenhuma atividade avaliativa referente a essa aula. Vocês têm lá aberto no PDNet uma atividade longa e uma atividade para ser feita sobre aquele período antes que a gente teve aula antes da suspensão das atividades. E vocês têm um tempo para responder e deem uma atenção àquela atividade. Nas próximas aulas, talvez a gente tenha atividade referente à aula, tá bom? Obrigado pela atenção e uma boa aula para vocês.